O texto hoje é Romanos 8, 28 a 32. Leia comigo, junto lá, vamos lá? E sabemos, bem forte, tá? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Versículo 30, depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, cadê vocês? Vamos lá de novo? Começa comigo. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Então o título, vamos falar juntos? O que você pode fazer para que tudo dê certo em 2020? Vamos falar juntos? O que você pode fazer para que tudo dê certo em 2020? Geralmente, sabe o que eu faço? Eu olho quais são os conselhos que as pessoas estão dando sobre o próximo ano. Aí eu seleciono um que eu considero inusitado para falar para vocês, que são as coisas que as pessoas estão dizendo. Faça assim, isso vai ser muito bom para você. E um deles que eu encontrei, que chamou a minha atenção, foi banho de limpeza. Você já ouviu isso aqui sobre banho de limpeza? Diz que é um banho de descarrego, tá bom? É um banho de descarrego que, para você deixar as energias ruins de 2019 para trás. Então esse é o banho de limpeza. E a orientação é o seguinte: você pega uma panela, e já vai a orientação para você. Você vai pegar uma panela, encher de água, aquecer essa água, e depois, quando ela ficar numa boa temperatura, então você vai pôr ela numa bacia, né? E você adiciona, presta atenção o conselho, adiciona lá 7 gotas de óleo de eucalipto, e mergulhe o pé, né? A água tem que estar agradável, que você possa suportar, mergulhe o pé na água, e o que você vai fazer agora, depois disso, é uma meditação profunda, mentalizando muitas coisas ruins e negativas que aconteceram, mas também pode mentalizar coisas boas, e aí você, enquanto está com o seu pé mergulhado, você está fazendo descarrego, né? Mentalizando, você está também despedindo essas coisas negativas da sua vida. Gostaram? Tá bem? O que você acha de a gente botar uma bacia aqui na próxima vez? Está resolvido, não é? É mágico, porque eu não preciso mudar nada na minha vida, só basta fazer esse banho de limpeza e está resolvido, né? Posso continuar gastando meu dinheiro do jeito que eu quiser, eu posso viver a minha vida de qualquer maneira, é só fazer isso no final do ano, está resolvido. Eu espero, irmãos, que eu consiga ser mais eficiente e também te dar conselhos mais eficientes do que esse que a gente acabou de ouvir, tá bem? Tá bom? Eu vou falar, na verdade, são 5 conselhos da palavra de Deus, não são do pastor Israel, mas aquilo que Deus mostrou na sua palavra. São 5 conselhos da palavra de Deus para que realmente tudo dê certo em 2020 para você. Vamos lá para o primeiro conselho? Então eu quero que você fale comigo. Vamos juntos? Decida que Deus será a sua segurança. Bom, eu faço de tudo para morar num lugar seguro, para viver seguro, para segurar as minhas coisas, a minha família e a minha vida. Eu sei que você luta por isso. Então, nós fazemos tudo o que pudermos, o que estiver ao nosso alcance, para que a gente crie esse ambiente de segurança para a vida e família e para o futuro. Mas nesse mundo, você sabe que nada disso é confiável. Nada aqui nesse mundo é duradouro. Então, o rei Salomão, que é o homem mais sábio da Bíblia, o homem mais rico, em toda a sua glória, e no seu conhecimento, Deus disse que ele seria, e deu sabedoria a ele, um homem poderoso, relata na Bíblia que ele chegou à conclusão, no Salmo 127, de que todo o empreendimento humano vai falhar, que todo o nosso esforço, toda a nossa proteção, tudo que nós planejarmos para a nossa proteção vai ser inútil. Ele diz, será inútil, por mais que você se esforce. Então, eu acho que talvez você tenha até planos de seguro,
né, para a sua saúde, você tem planos para o seu carro, talvez para a sua casa, né? E você percebe que de um jeito ou outro ainda eles estão burlando. É só olhar os vídeos de Londrina quando você assiste. Eu não gosto de assistir, mas de vez em quando você vai ver alguma coisa. A pessoa colocou toda a segurança dentro de casa e ele pega você no portão. Você colocou toda a segurança então dentro de casa e no portão e ali fora, e aí então ele pega alguém na escola ou num trajeto que você está acostumado a fazer. Então não tem saída, eles sempre vão burlar de alguma maneira. Então vamos pensar também, se você investe a sua vida em um negócio que você acha vantajoso e você logo se depara, é o que aconteceu conosco nos últimos anos. Nós tivemos o engano de que o Brasil estava crescendo, nós estávamos crescendo, e eu estava vendo o dinheiro sendo emprestado cada vez mais, e as pessoas achavam que isso era bom, e foram emprestando, disse, um dia tem que pagar, e nós fomos enganados, e as pessoas enganadas, e nós tivemos um inchaço econômico, não crescimento econômico, e de repente, políticas internas, políticas externas, econômicas, você vê que nos afetam, mesma coisa que não tem a ver, nós estamos fora, estou dizendo com externas, o que acontece lá no mundo, lá fora, em outro país, nas bolsas de valores de outro país, de repente, afeta você aqui, e você fala, mas tudo isso que eu construí, nada disso realmente é seguro, e é assim que é o mundo, não há segurança. Então, se você deseja, ouça isso, se você deseja viver bem, está pensando em 2020, você precisa, você e eu precisamos viver na dimensão do amor e do cuidado de Deus por nossa vida, não há outra maneira. E eu vou só citar, porque todos os versículos que eu li dizem isto, dessa vida segura que Deus tem para nós, então vou simplesmente citar para você ver, diz assim, o texto está relatando como é essa vida segura que nós temos em Deus. Ele diz que Ele nos conheceu de antemão. O Nelson está dizendo que daqui a pouquinho, entre hoje e amanhã, nasce a Isabela. Inclusive hoje é aniversário do filho dele, então ela escolheu nascer junto, né? Ali, né? Hoje ou amanhã, né? Então, e ele estava dizendo que foram fazer os exames e agora deu para ver até o cabelo dela. Olha como é que as coisas estão, né? Como as coisas estão adiantadas. Mas eu fico pensando, o sonho que a gente fica tendo com os filhos, enquanto está na gravidez, no primeiro mês, segundo mês, e 9 meses passando e sonhando, mas a gente está sonhando com algo que está ali, a gente não sabe como será, mas tem o nosso plano, o nosso sonho. Deus está dizendo assim, antes da fundação do mundo, antes do seu nascimento, eu te conheci, e Ele está dizendo assim, de algo familiar eu te amei. Amém, irmãos? Como nós amamos os nossos filhos que estão em fase de gestação, Deus está dizendo, nem estava em fase de gestação, eu já conhecia você e eu te amei profundamente. Eu louvo a Deus por isso, por saber, eu não sou alguém que caiu de paraquedas na vida. Ele diz, eu te amei antes de você nascer. Ele diz mais ainda, eu não só te amei, mas por te amar, por ser um Deus que tem o melhor para a vida, eu predestinei você. E aí deixa eu dizer, quando ele está falando de predestinação, tem essas brigas dizendo, então Deus já escolheu o seu futuro, quem vai ser de Jesus e quem não vai ser. Não é isso que ele está dizendo, não é isso que está sendo discutido aqui. Por conhecer você, eu tenho um plano para a sua vida, eu fiz algo, eu estabeleci o seu futuro maravilhoso, e o seu futuro, ele está dizendo assim, eu preparei para que você fosse parecido e se tornasse exatamente do jeito que é o meu filho. Amém, irmãos? Eu vou trabalhar um pouquinho mais isso daqui a pouco, o que significa ser a imagem de Jesus. Ele diz mais ainda, que Ele nos chamou. O que Ele quer dizer? Que Ele olhou para você, escolheu você, e assim como Jesus fez com os discípulos, siga-me, Ele disse para você, venha, eu tenho uma missão, eu tenho um projeto para a sua vida, maravilhoso. Isso para mim é segurança. Ele diz mais assim, eu também não fiz só isto, eu declarei você justo. Quantas pessoas estão tentando ser boas? Talvez você até como cristão, antes de ser cristão, quero melhorar a minha vida para depois aceitar Jesus. Outras pessoas que têm Jesus no esforço próprio, tentando agradá-lo, ele diz assim, eu declarei você justo. Não é o que você fez, e nem o que você faz. Foi o que eu fiz por você, que torna você uma pessoa justa. Isso para mim é maravilhoso. Olha o que ele fez. Ele diz assim, que ele nos deu a sua glória. O que é dar a glória? Você pega uma família desestruturada, como há poucos dias nós vimos alguns testemunhos, vidas arrebentadas, que as pessoas estão tristes, com ódio, com vida sem sentido, sem razão, inimigas de Deus,
e diz que a glória de Jesus toma conta daquela vida, e você vê alegria, vê paz, vê o brilho de Cristo no rosto, o perfume de Cristo na vida, e essa família toda é restaurada e reestruturada. Uma pessoa perdida nas drogas, que Jesus vai lá e tira de lá, e põe a glória dele na vida das pessoas, e muda e diz, ele nos deu a sua glória, a glória de Deus, para você e para mim. E mais à frente o versículo diz assim, que Deus é por nós. Quando ele está dizendo, se eu estou ao lado de vocês e sou a favor de vocês, vocês não estão sozinhos, amém, irmãos? Você não entra 2020 sozinho. Ele diz assim, você não está entregue à sorte, você está nas minhas mãos, nenhum adversário pode tocar na sua vida, eu sou o seu pai, eu sou o que cuida de você, Deus é por nós. Ele diz, quem será contra? Amém, irmãos? Espero que você entre com a atitude certa, de confiar, de depender de Deus, nesse ano de 2020, e ele diz mais à frente, nos versículos, que ele se comprometeu a dar tudo o que nós necessitamos, porque ele faz uma pergunta, ele pergunta a você e a mim, se eu já dei a você, se eu já te dei o meu filho, o meu próprio filho, se eu já te dei o meu maior bem, por acaso eu vou negar qualquer outra coisa para a sua vida? Eu vou entrar, eu estou preocupado como será 2020, porque 2019 foi complicado demais, foi difícil demais, o senhor conhece a lista, todo mundo disse que foi difícil, como eu vou? Ele diz assim, já dei o meu filho por você, já dei o meu filho por você, meu único filho, que morreu por você. Ele diz, não há nada que eu não dê mais a você, tudo o que você necessitar, e eu darei a você, eu abençoarei você neste ano. Então, olhando para a sua vida, querido, nesse primeiro ponto, à luz dessa verdade, de que você deve decidir que a sua segurança é Deus, seja Deus, é por causa de tudo o que Deus fez por você, que você pode ver, como eu relatei aqui, que você pode viver uma vida segura nesse próximo ano, por causa de tudo isso. Ele que tomou a iniciativa de amar você, Ele que tomou a iniciativa de buscar você, Ele que tomou a iniciativa de escolher você, foi Deus, e Ele tomou a iniciativa de ser o seu Deus, e dizer assim, você será o meu protegido. Eu louvo a Deus por isso, por essa verdade. Então o meu desafio para você é, viva cada dia deste ano, sem medo, crendo que Deus trabalhará todos os dias, na sua vida e por sua vida, para que ela seja uma vida abençoada, e uma vida abençoadora, amém? Diga assim, Senhor, eu quero uma vida abençoada, e uma vida abençoadora, porque a gente não é abençoado para ficar para a gente é abençoado para abençoar, amém? Deus fará isso através da sua vida, se você crer e buscar isso, a segurança em Deus. O segundo conselho que eu queria que você atentasse e também decidisse por ele é, vamos falar juntos? Persiga o verdadeiro propósito de sua vida. Todos nós estabelecemos algumas coisas que nós queremos conseguir na nossa vida. Todos, eu sei que você tem seus sonhos, seus planos. Você vai chegar para uma criança, as pessoas quando chegam na criança já perguntam, o que você quer ser quando crescer? E você vai ouvir da criança dizendo o que ela já quer ser, muitas delas vão dizer. Então nós vivemos a nossa vida desse jeito, pensando, onde vamos chegar, o que nós queremos para nós. O grande problema para mim é que quando a gente não entende o verdadeiro propósito da vida, todos pegam as pessoas mais ricas, as pessoas que conseguiram tudo o que queriam na vida, as pessoas que têm qualquer coisa que quiserem, que têm fãs para todos os lados, e você não entende quando ouve que ele está em depressão, que ele está doente, ou ela, ou que ele morreu de overdose, ou que tirou a sua vida. Você fala, por quê? Qual é a razão? O que aconteceu? É como essa música e como aquela enfermeira que fez a sua pesquisa, que diz, eu podia ter amado mais, eu podia ter sorrido mais, eu podia ter aproveitado mais, eu podia ter vivido mais com os meus amigos, eu podia ter vivido mais com a minha família. As pessoas vão chegar no fim da vida frustradas, porque construíram talvez um império, mas não entenderam o verdadeiro propósito da sua vida. Uma pessoa, tinha alguém brincando esses dias, dizendo que ele foi num determinado lugar, e que o Neymar falou, senta aqui, né, e pode pedir o que você quiser. Então ele diz assim, a água que custa baratinho, lá custa loucuras, como a mesma água que você abre na sua casa.
Então tudo, são pessoas que vivem as suas vidas e começam agora a gastar, por exemplo, aquilo que você poderia fazer para milhões e milhões de pessoas, não que você não possa ter, mas a pessoa começa a viver de valores, eu não estou falando deles, estou falando de todos, que começam a viver de coisas que não precisam e continuam infelizes e vão se tornando cada vez mais infelizes. É frustrante esse mundo, quando a gente não entende. Eu quero viver para mim, não é para a gente que a gente foi chamado para viver. Nós fomos para viver um propósito que vai além disto. Algumas coisas, olha, as pessoas, a humanidade também sofre com baixa autoimagem. Isso é coisa de psicologia, mas o que é isto? Isso é uma coisa para Malena e outros. É uma imagem negativa que as pessoas têm de si mesmas. Esse é o grande problema. Por isso quando Deus diz amar o próximo como você se ama, o problema que nós temos com o próximo é por causa dos problemas que nós temos com a gente. A maneira que nos vemos, a maneira que nós nos enxergamos. Por isso que Jesus não vai, quando você assume a imagem de Cristo, isso tudo muda. As pessoas também estão tentando ser alguém, tentando ser importante, ser significativas nesse mundo, eles acabam, e talvez você, adotando, entrando em coisas, eu quero gastar minha vida nisso, naquilo, ajudar o mais pobre, ajudar não sei o quê, mais o outro, pensando que isso vai dar sentido, porque as pessoas estão procurando sentido na vida. Eu estou ouvindo de pessoas que estão aposentando, e falei, eu preciso fazer algo. Por quê? Como assim eu preciso fazer algo? Aposentar como uma morte para muita gente, porque não entendeu o propósito. Então, trabalhei, agora parei, e o que eu vou fazer? E quantas pessoas estão doentes porque não sabem o que fazer? Construíram sua vida assim. E o final sempre é frustração, é decepção. Porém, quando se encontra com Jesus Cristo, né? Jesus entra, você entra e a gente entra no projeto de Deus, e as nossas buscas e as nossas frustrações acabam. Veja esse versículo, eu quero que você leia comigo e preste atenção no que está em amarelo. Vamos lá? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e agora? E que são chamados de acordo com o seu propósito. O propósito de Deus é a resposta para os nossos planos frustrados. Também o propósito de Deus é a resposta para a nossa baixa autoimagem, a imagem negativa que nós temos de nós mesmos. É a resposta para uma vida que procura significado. Porque qual é o propósito de Deus? Deus diz assim, no próximo versículo, diz assim, que o projeto dele é que você e eu, que ele vai trabalhando na nossa vida até nos tornarmos totalmente o que Jesus Cristo é. Já pensou nisto? Aí eu não sei com quem eu me pareço. Aí eu não gosto de mim. Eu não me aceito. Também eu não gosto das coisas que fiz, eu acho que a minha vida não tem sentido. Encontra Jesus, o Filho de Deus, e ele diz assim, eu vou criar a minha imagem. E quando fala de criar a imagem de Jesus, não é você ter cabelo comprido, como eles geralmente colocam, como Jesus, não está falando nada disso. A imagem de Jesus são as características, mas é o caráter de Jesus Cristo, quem ele é como pessoa. E quem é Jesus, se você fosse descrever? Quem é Jesus? Qual seria a sua melhor descrição de Jesus para a gente entender qual é o propósito da nossa vida? Jesus é amor. Amém? Amor. Não fui eu quem teve essa ideia. Eu li há muitos anos atrás, no seminário ainda, nem lembro, quando li, e de quem disse isso. Mas o escritor me orientava o seguinte, pega 1 Coríntios 13, 4 a 8, e diz assim, substitua a palavra amor por Jesus e leia. E eu quero que você leia comigo então, bem forte, tá bem? Vamos ler juntos? E com paciência? Vamos lá? Jesus é paciente, Jesus é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E eu coloquei entre parênteses o que quis dizer, mas ele permanecerá
para sempre. Jesus, o amor. Resolve o meu problema de autoimagem? Resolve meus projetos? Resolve uma vida sem significância? Porque agora a minha vida ganha propósito, a minha vida ganha significado. Eu pareço com Jesus. Eu sou tudo quanto Jesus é. E amor é isso, amor é doação, é sacrifício, é entrega. Jesus veio para servir, então nós encontramos o propósito da nossa vida. O verdadeiro propósito da sua vida, se tem algo que você precisa investir em 2020, com todas as suas forças, ouça isso, se tem algo que você tem que investir com todas as suas forças em 2020 invista em conhecer a Jesus profundamente. Você fala, mas eu conheço a Jesus? Não, você não conhece. Nós não conhecemos. O projeto de Deus é um processo. O projeto de Deus não termina no dia que você recebeu a Jesus. O projeto de Deus começou no dia que você e eu recebemos a Jesus. Ele começou um processo de transformação na nossa vida. Então você precisa conhecer a Jesus mais do que você conhece sobre Jesus que salva. Você precisa conhecer o Jesus que é Senhor e que quer mudar exatamente, ele diz, nova criatura, quer fazer você, transformar você completamente. Esse é o propósito da sua vida, ser tudo quanto Jesus Cristo é. Há um texto que diz que é contemplando o rosto de Jesus, que nós vamos sendo transformados na imagem dele, olhando para Jesus, como por um espelho. Enquanto estamos olhando e convivendo com Jesus, nós vamos sendo transformados cada dia mais. A questão toda é que, com quem que nós passamos o tempo? Se o seu tempo, você passa na frente de uma TV, você vai se tornar a imagem da TV. Por isso a gente tem irmãos quadrados, né? Está exatamente o desenho de uma tela, né? Passe com Jesus, irmãos, amém? Aquilo que você investe a sua vida e gasta a sua vida é aquilo que você vai se tornar. Então é com Jesus. Então o seu desafio é andar com Jesus diariamente. O seu desafio é contemplar o rosto de Jesus cada dia. Amém? Fala isso, Jesus, ajuda-me. Me dá capacidade de perseguir o verdadeiro propósito da minha vida. E qual é o verdadeiro propósito? Ser parecido com Jesus. Ser parecido. O quanto você é parecido com Jesus. Não é quanto tempo de igreja, não é quanto tempo de pastorado. Ouviu isso? Ter tempo de pastorado não me torna parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus me torna um bom pastor. Um bom pastor será parecido com Jesus. Essa é a ideia. Terceiro conselho, e isso é para a sua vida. Terceiro conselho para que tudo dê certo em sua vida em 2020. Vamos falar? Dê o seu melhor, mas saiba depender do melhor de Deus. Nós somos uma geração cada vez mais cansada e estressada. Eu estava lendo alguém dizendo assim, com tanta tecnologia e conforto, nós dizíamos, lá atrás, os nossos pais diziam assim, o dia que a gente tiver tecnologia à nossa disposição, nós vamos trabalhar menos. Eu já citei isso para você. É isso que está acontecendo? Nós viramos pessoas de multitarefas. É a pessoa que fala com o filho e vê a televisão e atende o celular. É a pessoa que dirige e escreve enquanto dirige. Nós estamos fazendo isso. Mas muitas mais outras coisas, nós nos tornamos multitarefas, estamos fazendo cada vez mais coisas, e melhor é quem faz mais ao mesmo tempo. Não importa se você está arrebentado. E a ideia de tecnologia e conforto dos nossos dias, era para a vida ser melhor do que era a vida na zona rural, lá no sítio, lá no mato, sem luz, sem nada dessas coisas que nós temos, sem internet, sem nada, sem luz, à noite então desligava tudo, parava, né? A comunicação não tinha celular, não tinha nada, a gente tinha que ir lá, era molecular, né? Vocês ouviram isso? A gente falava para o filhinho, filho, vai falar lá para o fulano que é para atender o telefone. Era o moleque que ia, por isso era molecular, né? O molequinho ia lá avisar, que vem aqui atender o telefone, é brincadeira. Essas eram as coisas. Mas a gente vivia bem, nós éramos felizes, a vida era simples, era gostosa. Mas não é isso que nós fazemos com a vida. Nós estamos sempre correndo, trabalhando, fazendo.
E o nosso coração, e o grande problema é que o nosso coração não consegue confiar e descansar no que Deus tem para as nossas vidas. Veja o versículo 32, eu quero que você fale comigo e preste atenção no que está amarelo. Vamos juntos? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quando Jesus está falando sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e que as demais coisas serão acrescentadas, ele falou assim, vocês não devem andar ansiosos. Ele começou dizendo assim. Falou, ansiedade, medo da vida é coisa de quem não tem Deus. E esse texto vem de novo falar com o seu coração, com o meu coração, dizendo assim, você tem Deus, ou você não tem? Amém, irmãos? Você teve uma experiência com Jesus? Quem teve uma experiência com Jesus? Erga a sua mão para mim e fala, eu tive uma experiência com Jesus, verdadeira. Amém? Você acredita que teve? Então levanta a sua mão e diga, glória a Deus, né? Diga isso. Mas não ergueu a mão, você não acredita? Eu estou dizendo, eu quero que todo mundo diga, eu recebi Jesus. Amém? A gente precisa fazer, porque senão dorme aí no banco e esquece que isso é verdade. E ele está dizendo para você, olha, eu não poupei meu filho. Gente, você está entendendo que ele está desafiando o seu coração e o meu? Você daria o seu filho por alguém? É doido, né? A filhinha está nascendo, né? Isabela, e aí você fala assim, olha, eu vou entregá-la para morrer no lugar daquele cara ali que não merece nada. Fácil, né? Quando não é com a gente. Ele diz, eu dei o que eu tenho de melhor, meu único filho, por vocês. E o dar é por amor a vocês. Então que Deus é esse que dá o seu filho e depois para com o restante na nossa vida. E aí deixa passar fome, deixa morrer a míngua, deixa ficar perdido, entrega ao pecado. Ele diz, para lá, acorde. Olhe para mim, olhe para a minha palavra, creia em mim. Ele diz, eu dei o meu maior tesouro por você. E eu vou dar tudo o que você necessita, tudo o que você precisa, para que você viva a vida que eu planejei para você. Então, meu coração e o seu coração precisa aprender a confiar e esperar no melhor de Deus. Aí você fala, o que eu estou dizendo? Você vai fazer um negócio, você faz primeiro, e depois você inclui Deus, quando deu errado. Você vai fazer uma viagem, você faz primeiro, e depois, lá do caminho, pastor, eu estou viajando, não é? Como assim? O projeto é o seguinte, de confiar e esperar é colocar tudo aos seus pés, é não dar um passo, não fazer nada, desde a coisa mais simples na sua vida, sem ter certeza que você está confiando, e que você tem o sim de Deus para a sua vida. Isso evitaria um monte de dificuldades e situações que nós nos colocamos, e que depois o acerto fica tão caro. Alguém disse assim, Deus perdoa. Alguém estava lembrando isso. Deus perdoa, mas as consequências nós vamos ter que assumir. Entende a diferença? Ele vai perdoar você, Ele te ama. Eu entendo você, eu te aceito. Mas filho, as consequências disso você vai, por exemplo, o marido que traiu uma esposa, Deus vai perdoar? A esposa que trair, Deus vai perdoar? Se pedir, vai. Mas e o estrago que se faz numa família por isso? Você entende? É isso que são consequências. Então, se a gente fosse para a presença de Deus, se a gente buscasse a presença dEle, se a gente confiasse nele, se a gente cresce que realmente Ele tem o melhor. O problema é que eu vejo que algumas vezes as pessoas não buscam o meu conselho, porque Ele sabe que eu vou dizer não. E Ele quer fazer de todo jeito. Eu imagino que algumas vezes nós queremos tanto fazer que a gente prefere ir sem a aprovação de Deus, porque sabe que Ele já disse, não faça isso. Mas mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que nos deparar com isto. Então, um coração que precisa ser quebrantado e se dobrar aos pés do Senhor Jesus. O seu coração e o meu precisa aprender, como Salomão disse, que o Senhor trabalha por aqueles que confiam nele. O Salmo 127. Quem confia completamente, ele diz, eles vão dormir. Deus dá sono, vai descansar. Enquanto está descansando, Deus está fazendo. E como ele diz, você planta, se você plantar, você já viu isto? Quem planta milho, quem planta soja, o papel é lá preparar a terra e plantar.
Enquanto ela está dormindo, a semente germina. Ninguém fez isso. Nenhum ser humano fez isso. E esse germinar, diz, é o poder de Deus que faz. Germinar, e nasce, e cresce, e desenvolve pelo poder de Deus. Ele está dizendo isso para mim e você. Se você confiar em mim, pode preparar a terra, pode plantar e vai dormir. E vai dormir. E a coisa vai acontecer, porque Deus ama você. E Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Então você precisa depender não dos seus planos. Possivelmente você vai fazer um monte de planos para 2020. Não faça e não assuma nenhum compromisso até que você vá primeiro para a presença de Deus e diga: eu quero ter certeza que esses planos têm a bênção do Senhor, têm a aprovação do Senhor, que esse é o caminho que o Senhor quer para mim. Jesus disse assim aos seus discípulos enquanto ele estava ensinando: vocês não têm porque não pedem. Deixa eu falar uma coisa para você bem séria. Tem muita coisa que você não recebeu porque você nunca foi diante de Deus em oração e pediu a Ele. Você tentou arrancar a força. Você tentou fazer do seu jeito. Jesus falou exatamente isso. Não tem outro jeito de entender. Não tem interpretação. Você não precisa da minha interpretação. Ele diz: vocês não têm porque não pedem. Ele diz assim: peçam e eu darei a vocês. Peçam. Ele ensinou assim, olha: todos os que pedem, todos, eu estava lendo, não é os que pedem, ele diz: todos os que pedem, o que Jesus disse? Recebe. Os que buscam, ele disse, encontra. E os que batem, a porta abre. Por que será que tem portas fechadas? Por que será que as portas não se abrem? Por que será que as coisas não acontecem? Porque você senta lá, fica tentando dar o seu jeito, e depois de não dar, você fica: não sei, funciona para todo mundo, sei, parece que Deus esqueceu de mim, né? E vai lá a sua listinha. Aí você vira uma vítima da vida. Dê o seu melhor. E então, mas saiba depender do melhor de Deus. Amém? Então vou te dar uma orientação nisso aqui. Que tal você desenvolver uma vida de oração e jejum neste ano, sobre cada coisa que você vai fazer, e aí você vê os milagres de Jesus acontecendo na sua vida. Está vendo a simplicidade? Eu disse como você pode experimentar o melhor em 2020. Põe um plano de oração e jejum na sua vida. Jesus disse: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta vai abrir. Quarto conselho, vamos lá? Quarto conselho para que tudo dê certo em 2020. Fale comigo. Mude a sua visão. Mude a sua visão sobre as dificuldades. Claro que nós esperamos sempre o melhor. Nós lutamos sempre pelo melhor. É assim que é a nossa natureza e precisamos mesmo. Mas nós temos uma dificuldade de entender quando a gente depara com o sofrimento e a dor. Porque sofrimento e a dor é imposto sobre nós, nós aprendemos isso quando nós desobedecemos. Sofrimento e dor é quando a gente erra. É isso que a gente aprende com os pais. E a gente empresta isso para Deus, no nosso relacionamento com Ele. E quanto tempo, e quanta energia que nós despendemos, e elas roubam a nossa alegria, a nossa força, nossos recursos, tudo porque nós ficamos lutando contra aquilo que não saiu do jeito que a gente queria na vida. O versículo que eu vou ler dá a perspectiva de Deus nas crises. Por isso eu disse nesse ponto o que eu estou dizendo. Aprender a ver as situações difíceis de um jeito certo. Versículo 28, vamos ler juntos essa parte? Vamos lá? E sabemos, só assim em amarelo, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. O que a gente precisa aprender aqui? O que a gente precisa aprender? Veja essa imagem, e esse slide eu quero que você leia comigo, vamos falar juntos. É preciso aprender a olhar todas as situações como uma oportunidade de Deus para você, sejam elas boas ou ruins. Quando você aprende isto, a vida fica melhor,
a vida fica mais fácil, e aí você começa a entender o propósito de Deus na sua vida. Quando Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, nós não aprendemos porque nós estamos dentro de uma bolha, protegidos, e aí a coisa acontece tudo do jeito que planejou, que a gente planejou e queria. Na verdade, nós aprendemos exatamente quando as coisas são difíceis demais. É aí que a gente aprende verdadeiramente, e são essas pessoas que têm uma vida significativa. O compromisso de Deus com seus filhos é que nada será acidente nas suas vidas. Está ouvindo isso? Quando ele diz nessa verdade que Deus faz com que todas as coisas contribuem para o nosso bem, ele está dizendo, nada vai ser um acidente na sua vida. Todas as coisas de 2019, até ouvi o jeito que o Júnior falou de 2019, oh, graças a Deus, é verdade, é bom a gente terminar uma etapa e começar uma nova, mas é bom a gente terminar certo com 2019, graças a Deus diferente, Deus esteve presente, as coisas que você quis fugir, as coisas que eu quis fugir, as coisas que eu não queria, Deus estava lá, não são acidentes, as dores que eu não queria passar, Deus estava lá, não provocando, mas presente, dizendo, eu vou fazer com que isso seja bênção na sua vida. Você entende isto? Significa que toda e qualquer situação na sua vida, 2019, 2020, Deus está dizendo assim, eu vou cumprir propósitos na sua vida, boas ou ruins, vou transformar. Ele está dizendo, nenhuma situação vai escapar ao meu controle, pode ficar sossegado, nenhuma delas, todas serão controladas por mim, e eu vou fazer que ela abençoe a sua vida. Eu não tenho dúvida disso, eu sou prova disso, do que Deus fez na minha vida esse ano, comigo e a minha esposa. Aí você fala, pode ser que tenham danos. Sim, possivelmente. Danos temporários para uma bênção definitiva para a sua vida. Essa é a grande questão. Pode ser que você tenha perdas para ganhos maiores que Deus tem para você. Então minha orientação para você é, decida hoje que você vai pedir a Deus para mudar a sua visão do sofrimento e a dor. Decida isso hoje. Sim, você terá coisas difíceis em 2020. Sim, você terá coisas que não sairão do seu jeito em 2020. Pode ser até que você comece assim, eu não vou entrar no cheque especial, no cartão de crédito do jeito que eu entrei, eu preciso comprar uma casa, eu preciso melhorar as coisas, não gosto de viver uma vida assim, e quando vê dali uns dias você pisou na bola. Ele está dizendo assim, creia que Deus quer ajudar você, Ele não desiste de você, e Ele vai ensinar você através disso. Aprenda. Talvez não vai sair tudo do jeito que você planejou, mas Deus diz assim, estão cheios de oportunidades disfarçadas por 2020, basta você crer em mim que eu quero abençoar você de uma maneira incomparável. Amém? Vamos para o último conselho então nesta manhã. O último conselho para que tudo dê certo na sua vida. Vamos falar juntos? Comprometa-se em amar a Deus acima de tudo. Eu não sei o que você faz com essas coisas. Assim como Paulo, e eu não estou comparando como Paulo, é pegando o método, né? Tudo que nós temos hoje foi escrito, né? A maior parte do Novo Testamento é escrito por Paulo. E as falas de Paulo, os princípios que ele passou através da sua vida, né? Então você lê hoje e acompanha hoje. O meu desejo é que, isso sendo gravado, filmado e passando por gerações, né? Eu espero isto. Pessoas que depois vão ouvir essa mensagem. O meu desejo é que as pessoas assumam compromisso, assim como eu assumi. Então não sei o que você está fazendo agora sentado aí, de verdade. Como é que está? O que esses conselhos vão fazer com você? Você vai sair daqui? Seu coração é daquele coração que a palavra nem chega no chão, no seu coração, e você já vai esquecer e vai se comprometer com outra coisa. Você está aqui, mas o seu coração não está aqui, a sua mente não está aqui. Você está tão atarefado que você está preocupado com o almoço, preocupado com o ano que inicia, com as contas. Você vai ter que escravizar a sua mente por Jesus. Pegar a sua mente e dizer, fique aqui. E se esses são conselhos da palavra de Deus, você tem que fazer alguma coisa com essa palavra. Por isso está colocado de uma forma, comprometa-se, tem ação em tudo que eu falei aí.
É um verbo de ação. Comecei com um verbo de ação. Não é assim, se der, né, nós vamos ver qual vai ser a vontade de Deus. Deus está dizendo nesta manhã para você. E Ele te trouxe aqui dizendo assim, o seu ano pode ser seguro e abençoado. Não importa como será. Seguro e abençoado, porque se a sua vida estiver escondida em mim, se a sua vida estiver escondida em mim. Então tenha uma atitude certa em relação a isto. Anote no seu coração. Toma decisões importantes. Não deixe a vida passar, para não chegarmos depois em 2020, falar, meu Deus, que ano chato, que ano aborrecido, né? Que não sei o que, se você quiser fazer uma lista, eu tenho. Eu empresto a minha lista de coisas aborrecidas desse ano. Mas também, como você disse no outro domingo, né, enquanto eu dirigia, junto com os aborrecimentos, eu percebo Jesus presente, andando e abençoando e fortalecendo a fé e a esperança. Seu amor por mim. Minha vida segura. Não precisamos ter medo. Toda a Bíblia, nesse ponto aqui, resume a um princípio. Toda a Bíblia está resumida, se você perguntasse, a Bíblia se resume em quê? Uma palavra chamada amor. Fale comigo. Amor. A Bíblia é isso. Se você quiser definir a pessoa de Deus, se quiser explicar Deus, a Bíblia usa uma palavra e diz assim, Deus é amor. Se você pega os 10 mandamentos e quer resumir os 10 mandamentos, qual é o princípio dos 10 mandamentos? Amor. Interessante isto. Aí chega um escriba para Jesus e pega os 10 mandamentos e pergunta para Jesus, o que um homem precisa fazer para herdar a vida eterna? Qual é a resposta de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma, e depois ele diz, e ao próximo como a si mesmo. E disso, isso é o resumo de toda a lei e de tudo que os profetas ensinaram. Todo o nosso problema e todo o desafio, nosso dilema, está em amar a Deus e amar o próximo como nós nos amamos. É amor. E olha, esse texto aqui não é diferente sobre isto. Leia comigo mais uma vez para a gente encerrar essa mensagem nessa manhã. Diz assim, e sabemos, vamos juntos? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. O segredo para que cada situação da nossa vida seja transformada numa bênção, é Deus, está em Deus. Diz assim, Deus fará acontecer isto. Não é a sua inteligência, não é a sua dedicação, não é o seu esforço, mas diz que Deus fará. Mas eu quero que você preste atenção, com quem Deus fará? Tem muitas pessoas dizendo aí, Deus é Pai. Não, Deus é Criador. Deus nos criou. Mas olha o texto de novo. Para quem Deus vai fazer que as coisas cooperem? Para o bem dela. 2 coisas ele está citando. Os que amam a Deus e os que são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus. Quem não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com ele. Não basta você vir à igreja, mas andar sem compromisso, decidir sem compromisso com Deus, sem amar a Deus acima de tudo, é você fazendo, não Deus fazendo. Pode até dar certo, vai dar, tem coisa que dá mesmo. Tem um homem rico na Bíblia que diz, eu vou destruir isso aqui, vou construir tudo novo, porque eu não tenho onde colocar de tanta prosperidade que eu tenho. Então é possível dar certo. Só não vai aproveitar disso. Você só não vai aproveitar disso, porque aproveitar das coisas é quando a gente faz do jeito de Deus. Então diz, Deus fará que tudo dê certo para quem ama a Deus, para quem é chamado segundo o seu propósito. Amar a Deus, para eu definir rapidamente para você, implica em como nós desejamos e buscamos a Deus. Se Deus é segundo lugar na sua vida, Deus também não, você não tem compromisso com Ele, não tem com você. Não tem cobrança de Deus, mas Ele espera amor e comprometimento. Tudo que Ele tinha que pagar, que você não podia, Ele pagou, mas Ele espera que você o ame. E amar significa buscar a Deus, desejar a Deus,
colocá-lo em primeiro lugar como pessoa mais importante na sua vida. Amar também significa que nós servimos a Deus. Eu estou fazendo isso agora. Você está fazendo quando está trabalhando no ministério, mas quando você também está tocando vidas, com a sua vida, com aquilo que Deus fez com você. E a graça, dom, é a maneira que Deus planejou para você servir a outra pessoa. Então, amar a Deus é buscá-lo de todo o coração, é obedecê-lo. Amar a Deus é servir a Deus. Então veja se você realmente ama a Deus. Se é assim, aí Deus tem um compromisso com você. E ele diz assim que amar também significa que nós aceitamos o seu chamado. Jesus disse para as pessoas, venham, ele encontra os pescadores e diz, venham e siga-me. E o que aconteceu? Diz assim que eles deixaram tudo imediatamente e seguiram a Jesus. Deus está falando todos os dias para você e para mim, venha, siga-me, chamei você. Tem uma missão para você ser sal, ser luz, Ele está dizendo cada dia. Então venha e siga-me, e entenda a missão que eu tenho para a sua vida e me sirva, a vocação que eu tenho para você. Então comprometer-se com amar a Deus acima de todas as coisas é o desafio para o seu coração. Vamos ficar em pé. Fique em pé. Veja que está escrito de forma diferente agora na primeira pessoa. Volta lá ainda. Isso. O que eu posso fazer. Tá? Você vai ver isto. Eu quero que você passe pensando nisto. Vamos fazer essa pergunta? Vamos rever assim? Vamos ler lá? O que eu posso fazer para que tudo dê certo em 2020? Você ouviu isso? O que você pode fazer? Primeiramente, o que você pode fazer? Diga, eu posso decidir que Deus será a minha segurança. Você pode isto? Então diga assim, eu decido que o Senhor será a minha segurança. Que outra coisa, que outro conselho? Segundo, eu posso perseguir o verdadeiro propósito da minha vida. Você tem planos, você tem propósitos, mas Deus te chamou para ser parecido com Jesus, não confunda isto, tá bem? Parecido com Jesus, sua família vai ficar bem. Você sendo parecido com Jesus, seus negócios vão ficar bem. Sendo parecido com Jesus, sua vida emocional vai ficar bem. Pode ter certeza disso. Então diga, Senhor, ajuda-me. Fale isso. Ajuda-me. Eu decido perseguir o verdadeiro propósito da minha vida. Amém? Terceiro, eu posso dar o meu melhor, mas saber depender do melhor de Deus. Dê o seu melhor mesmo, faça, capriche, esforce, porque Deus não é Deus de gente que fica dormindo. Ele diz, quem não trabalhava, que vá trabalhar, quando se encontre com Jesus. Quem pedia, que doe. Então Deus não é Deus, não é Deus da preguiça. Ele diz, vai ter com a preguiça, vai ter com a formiga, o preguiçoso, né? Então não é isso, mas ele está dizendo assim, dependa de mim, tá bem? Diga assim, então diga comigo, eu decido, no 3 ainda, volta lá, eu decido dar o meu melhor, mas saber depender do melhor de Deus. Quarto lugar, sua decisão, eu posso mudar a minha visão sobre as dificuldades. Situações difíceis virão. Jesus te diz nesta manhã, não tenha medo. O que ele diz? Em todas essas coisas que virão, nós somos mais que vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Vamos falar juntos? Em todas essas coisas, somos mais que vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Sabe qual é o problema? Talvez você nem saiba citar esse versículo. Você está na água, meu irmão. Entende? Vai decorar a palavra, vai ler a palavra, vai andar com Jesus. Não tem mágica espiritual. Não tem mágica espiritual. Está entendendo? Amém, irmãos? Vocês vão entrar em 2020 levando umas lambadas como eu levei de Jesus, no bom sentido. Se a gente quiser não chegar no final decepcionado com a gente e com a vida e com o que nós fizemos e jogamos o tempo fora. Muda a minha visão. Fala assim, eu decido mudar a minha visão sobre as dificuldades. Significa que você vai dizer muito obrigado, o Senhor está nisso, o Senhor está nisso. Por último,
posso comprometer-me a amar a Deus acima de tudo. É isso que você pode fazer se quer um ano abençoado. Amar a Deus é buscar a Deus. E não é vir quando não tem gente em casa. Por isso que eu mandei um recado, irmão, tem gente na sua casa? Traz junto. Nós não podemos ser assim. Traga junto, dia do Senhor, dia do Senhor, de vir na igreja, de adorar o Senhor, de louvar o Senhor. Isso é amar. Isso não é colocar Deus em segundo plano, colocar em primeiro lugar. É obedecer a Ele. É viver segundo o propósito que Ele tem para a sua vida.